Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de bromélias. E apesar de ser paulistana mesmo, da Selva de Pedra, eu sempre me senti assustadoramente confortável nas matas do Rio de Janeiro. Falo assustadoramente porque era uma paz completamente não familiar. Não era qualquer coisa. Quando eu chegava no Rio e via aquelas árvores e aquele verde tomando espaço da cidade, era como se alguma coisa que me tinha sido roubada há muito tempo me fosse devolvida. Quando a gente foi criar o jardim da nossa primeira casa, eu comecei a plantar bromélias e bromélias. Não tinha bromélia suficiente para mim. E quando eu olhei para o jardim sem querer, eu tinha feito uma pequena reprodução da floresta do Rio de Janeiro. E até hoje esse pedacinho de verde do meu jardim é o meu templo de paz, sabe? Eu só fui entender que tudo isso significava anos mais tarde, quando a líder indígena Shirley Krenak foi dar uma palestra para nós, ativistas da Havas. Sabe, fazer esse trabalho em defesa do meio ambiente é um trabalho duríssimo, porque parece que a gente está sempre lutando para não perder mais ainda. É como ficar secando o chão em uma casa com goteira enquanto a chuva só aumenta lá fora. E às vezes, alguns dos nossos aliados morrem ou perdem pessoas queridas por defender a floresta. Por isso a gente foi ouvir a Shirley, em busca de esperança e energia para lutar. E a Shirley chegou assim, com essa presença poderosa que ela tinha, gritou pra mata e disse: "Oi, eu sou a Shirley Krenak, do bioma da Mata Atlântica. E você? E vocês? A que bioma vocês pertencem?" Pum. Naquele momento eu entendi muita coisa. Eu era uma espécie nativa da Mata Atlântica. Por isso que eu me sentia em casa no meio das minhas bromélias, da minha palmeira jussara, da minha jabuticabeira. Eu sou parte desse bioma tanto quanto essas plantas são. E essa ansiedade que me pesa no peito de vez em quando eu tô nas ruas cinzas de São Paulo, são parte do sofrimento de um bicho que perdeu o seu habitat natural. Hoje, a gente tá aqui para entender como é que a gente lembra que é parte de um bioma. E como é que a gente faz para se lembrar de algo que grande parte da humanidade já esqueceu e que tá fazendo a espécie humana ser quase que incompatível com a vida nesse planeta. Eu sou a Nana Queiroz, escritora e ativista, e esse aqui é o Revolução de Afetos, um podcast do movimento cívico global Havas, em que a gente busca entender como é que a gente muda o mundo de dentro para fora. Eu sou a Gabi Leite, também do movimento de milhares e milhões de pessoas nesse mundão. E tô aqui na esperança de que a gente consiga criar esse espaço para criar um futuro sustentável, um futuro mais justo, um futuro melhor, tanto para a gente quanto para os que virão no futuro. Antes da gente começar essa conversa, eu quero deixar um recado para você que está ouvindo, assistindo a gente. É o momento merchan. Se você se interessar real, de verdade, por isso nós estamos construindo juntos, eu te convido a compartilhar primeiramente, mas principalmente a se inscrever através do e-mail, das redes sociais. O link tá na descrição do episódio aí no Spotify ou onde quer que você esteja escutando. Então se inscreva, você vai receber esse podcast na sua caixa de entrada de e-mail. Eu sei que tem gente que nem sempre abre o e-mail, mas estaremos lá. E se você gostar muito também, é seu dever moral dar uma estrelinha aqui pra gente montar essa constelação aqui. Isso, e segue a gente nas redes caso você não seja de e-mail, e segue a gente no e-mail caso você seja de e-mail. E aí, para conversar sobre esse tema, que é sério, é importante, é potente, eu chamo a Shirley Krenak, líder indígena, e como a Nana falou, essa potência da natureza, essa presença gigantesca. E aí eu quero saber, Shirley, como você chega aqui hoje, se apresenta para o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal que está assistindo também, por favor. Renhawit, que a força da floresta fale na minha boca. Porque assim eu vou estar falando com diversas forças de diversos biomas. É uma imensa gratificação, acho que é potência estar aqui, sabe? E dividir espaço com seres de luz e semente, sabe? E poder estar conversando com vocês e falando de um tema que muitas pessoas nem falam, que é mover a água de dentro para fora, sabe? Qual o significado de estar aqui e o que significa fazer parte de tudo isso. E
a presença da nossa representante da Amazônia, Chay, também é algo muito significativo para mim, porque são jovens que eu acompanho, sabe? E do fundo do meu coração eu tenho um respeito muito grande e é super, mas super gratificante ver essas sementes crescendo, fortalecendo suas raízes e tendo entendimento do que é aprofundar sua raiz dentro da terra e do que é ser representante de um bioma no nosso planeta. A diversidade, ela existe em cada ser humano, mas existem diversas qualidades de diversidade. Aí depende de você saber identificar as qualidades e saber valorizar tudo isso, porque se torna um dom. E aí, ser humano, que dom você tem? Eu sei o meu. Por isso que eu tô aqui. Uau! Você já veio com toda a potência, aquela potência que eu falei. Já deu spoiler da outra convidada, mas eu vou falar mesmo assim. A gente tá aqui com uma das jovens mais influentes do mundo, segundo a revista Forbes. Coordenadora do Movimento da Juventude Indígena, Chay Suruí, que está com a gente virtualmente. Bem-vinda, querida. Como que você chega aqui hoje? Oi, gente. Primeiro que é um prazer e uma satisfação estar aqui conversando com vocês dois, mulheres maravilhosas. Como eu já falei, a Shirley, que é uma inspiração, é sempre muito bom estar com ela, porque eu vejo como cada vez eu aprendo mais também com essa mulher guerreira que só nos inspira mesmo. E hoje eu venho trazendo essa força, como a Shirley falou, do nosso bioma, Amazônia, mas mais do que isso, eu acho que tentando levar um pouco, né, do conhecimento do meu povo, dos nossos ancestrais, né, para o momento que a gente está vivendo hoje, de Brasil, de mundo, de crise climática, né, onde os povos indígenas sempre estiveram e estão na linha de frente, né, dessa batalha, seja por um mundo melhor, seja pelo respeito à vida, entendendo que a vida não é só humana, né, mas dos animais, que as árvores elas têm almas, estão vivas, que os rios aqui estão vivos, né, e que a nossa luta é uma luta de todos, né, mas que para a gente se lembrar, acho que se reunindo aqui com grandes mulheres e falando, né, dessa nossa luta, que a Mãe Terra é uma mulher também que cuida de nós, né? E é por ela que a gente luta também. Então, obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. E aí eu quero começar perguntando uma coisa pra Shirley. Shirley, que raio é isso de ser pertencente a um bioma? O que isso significa de verdade, assim, né? Porque eu sei na ideia intelectual, na parte intelectual, mas como é que isso assenta no coração de uma pessoa? Como é que isso vira afeto? Afeto significa a essência do corpo humano. E se você não tem a sua essência, você não tem afeto. O meu povo Krenak, Krenak é cabeça, Nak é terra. E nós gostamos de ser chamado de Borum. Borum significa a essência do ser humano. E para você ter entendimento do que é essência, assim como foi passado para mim, de pai para filha, a gente precisa ter entendimento do que é pertencer a algo. Não adianta nada a gente trabalhar, ser ativista, fazer todos os processos que são necessários para proteger a terra, se você não faz parte dela. Sabe? Afeto não é só na carne humana. Afeto vem da terra. Porque, como eu disse várias vezes e vou continuar repetindo, o ser humano, ele é moldado de terra e água. E a sabedoria veio dos animais. O meu povo acredita nisso. Existe uma história muito bonita do meu povo Krenak que fala sobre a primeira criação do primeiro ser Borum pisando sobre essa terra. E essa história é contada de que toda a junção da biodiversidade, toda a força da natureza se juntou em um momento único no planeta e surgiu ali do bar e da água, do vento, o primeiro ser chamado Borum, que era do meu povo. E ele por muito tempo andou pela floresta, sabe? Mas sozinho. Até que em um momento ele achou um outro ser, Borum, que começou a andar com ele.
E depois vieram daí vários outros seres Borum. Porém, algo muito, muito diferente aconteceu com os outros seres pequeninos que estavam surgindo desse casal. Os seres não vinham com os olhos, nem com o nariz, nem com a boca, nem com o ouvido, nem com as partes íntimas. Nada que trouxesse para você o sentido do sentimento e os sentidos da vida, que coloca o ser humano sobre a terra com entendimento de tudo que está ao seu redor. Então, diversos sonhos vieram para esse ser Borum, para ele ter entendimento de como agir com os filhos que estavam ali naquela situação. Eles não tinham nem dedos das mãos e nem os dedos dos pés. E muitos sonhos vieram, de muitas conversas ancestrais com ele. Mas mesmo assim, ele não deixou de amar os pequeninos, mesmo ele sendo diferente deles, dos pais. O amor continuou ali. E depois de toda essa ação, de todos os sonhos que eles tiveram, veio como agir para que todos os sentidos e os sentimentos pudessem vir para as crianças, que eram 4. E assim eles fizeram de acordo com o que o sonho mostrou para eles. Então eles foram no mato, na floresta da Mata Atlântica, e colheram lá 4 ovos de macuco e 4 ovos de lagarto. Fizeram 4 fogueiras. E em cada espaço colocavam os ovos. E cantaram, e cantaram, e cantaram, e cantaram. E a fogueira foi subindo e esquentando tudo. E os ovos, ficando quentes, começaram a estourar. Pá, pá, pá. À medida que os ovos estouravam, as crianças começavam a gritar. Começavam a se mexer. Começavam a escutar. Porque o sentido e a inteligência veio dos bichos, dos animais. Porque a terra já tinha dado corpo, mas precisava da inteligência. Então, meu povo acredita que nós somos terra e água, mas a nossa inteligência veio dos animais. E o afeto vem daí. Isso significa ter afeto. É ter entendimento do que é ter a essência sua aqui na terra. Então, para falar de afeto, você precisa ter entendimento do que é pertencer a essa mãe terra, que nos gera vida, que nos gera espaço, que nos gera ações que realmente são necessárias a serem feitas para que a gente continue, sabe? Levando adiante a inteligência dos animais e a inteligência de conversar com as pessoas, porque aqui, enquanto povos indígenas, enquanto Krenak, nós não estamos aqui para mudar as pessoas, para mudar o sentido de ter afeto. Nós estamos aqui para levar adiante a essência de como trabalhar a espiritualidade e o afeto do que a Terra nos traz. Uhum. É você aqui. Uhum. Uau. Isso, para mim, é afeto. É isso. Dá vontade de ficar em silêncio, escutando, digerindo. Sim, e eu não sei se a Chay quer falar alguma coisa também, mas eu queria só pontuar que ouvir você falar sobre isso mexe alguma coisa na gente, sabe? É importante falar que toda vez que a gente faz alguma campanha na Vaz, a gente procura sempre ouvir os povos indígenas, porque nós sabemos que vocês sabem o caminho. Vocês sabem o caminho para a gente sair dessa bagunça. A gente está imerso em crise climática. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, a Baixada Fluminense foi fortemente atingida pelas chuvas. Sou de Petrópolis, nascida e criada, que foi fortemente atingida pelas chuvas também. E aí, quando você vem falar sobre essa ligação nossa com o sagrado, o divino da natureza, da floresta, da água, da terra, eu queria saber, na tradição de vocês, existe uma história, uma explicação que vai falar sobre essa desconexão nossa com a natureza? Existe... Eu sou muito curiosa. Uhum. E aí, ouvindo você falar, me dá muito essa sensação de que faz parte da gente, sabe? É parte nossa. E, não sei, em algum momento ali houve essa ruptura. Porque se a gente, penso eu, né? Se a gente está nessa bagunça toda,
humana. A gente perdeu muito dessa relação, desse contato, dessa conexão com o que é sagrado, com o que é natural, com o que é terra e água. Então, eu queria muito ouvir de vocês. Eu tô muito curiosa, porque desde quando a gente estava montando o roteiro, conversando, eu acho que esse foi o ponto que mais me chamou a atenção. Onde acontece esse ponto de ruptura entre nós e... Eu acho também, se eu puder acrescentar na sua pergunta, porque eu sinto, assim, que a gente é muito os mitos que fundam os nossos povos, né? A gente pensa assim, nós da sociedade ocidental cristã, nós somos Adão e Eva, que é crescer e multiplicai-vos e dominai, né? A gente não era parte, a gente dominava, né? Então, eu acho que isso que a Gabi perguntou faz muito sentido pra gente descobrir quais são os mitos fundadores das sociedades de vocês que faz com que esse afeto surja da espiritualidade mesmo, né? Aí não sei se a Chay quer começar e depois a Shirley seguir, pra gente ouvir um pouquinho a Chay também. É difícil fazer esse bem bolado, Chay, com você à distância. Queria ter você aqui pertinho. Sim! Quem sabe na próxima, né? Ia ser maravilhoso estar aí, mas realmente, depois que a Shirley fala, a gente quer ficar em silêncio mesmo, acho que porque traz muitas reflexões para nós como pessoas, como sociedade mesmo, porque esses dias, né? Engraçado que vocês me convidaram para esse podcast, e esses dias eu estava pensando muito sobre isso, né? Eu acho que um dos maiores desafios que hoje a gente tem, né, como comunicadores, como lideranças, como quem vem trazer essa voz, né, da floresta, que aquilo que a Shirley fez no começo, né, eu também fiz antes de entrar, né? Espero que os espíritos da floresta e a floresta falem através das minhas palavras e da minha boca, né? Foi esse canto, essa reza que eu fiz antes de entrar aqui, né? Porque eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é lembrar as pessoas que elas são seres natureza, né? Nós, povos indígenas, nos entendemos assim, né? Porque acho que, enfim, pela nossa conexão com o território, com a nossa ancestralidade, mas cada um das pessoas que não são povos indígenas também, né, também são seres natureza, né, também vêm da terra, também vêm da mãe terra. E o que eu vejo é que houve uma desconexão imensa, né, dessas pessoas, do qual a gente precisa restabelecer mesmo, fazer essa reconexão, né, delas lembrarem que elas também fazem parte desse planeta, também fazem parte da natureza. E isso passa também por você olhar o outro, né? Por você conseguir enxergar o outro, não só nós povos indígenas, né? Mas muitas pessoas que estão, né, sofrendo no nosso país mesmo. Porque eu acho que o que vem de tão forte na nossa cultura também é a questão da coletividade, né? A gente gosta, que não sabe viver se não for em coletivo. E você acha que isso Se está cuidando relacionado com amor à natureza, essa coletividade? Isso tem a ver? Acho que sim, com certeza. É a nossa forma de viver, né? Todo mundo junto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa aldeia ou num território indígena, né? De ver que a nossa vida é coletiva, né? Uhum. E acho que esse coletivo, ele vai além do coletivo, como que eu falei, com as nossas comunidades, mas no sentido coletivo de lugar mesmo, de território, de planeta, de entender, né? O não indígena, o branco, né? Ele olha a natureza no sentido de competição, muitas vezes, né? Não de cooperação. Nós, povos indígenas, não, né? Nas nossas histórias, na história do meu povo, né? Conta como que os animais, as florestas, eles estão ali para cooperar com a gente, né? Para nos dar o alimento, e que no futuro, né? Esse alimento que a gente comeu, né? Essa fruta que a gente comeu, a gente vai plantar, né? Porque a gente sabe que os nossos filhos, as próximas gerações também vão sentir fome, e que a gente também tá fortalecendo a floresta, né? Fortalecendo a natureza, mas também é o nosso espírito, né? O meu povo trabalha desde 2005 com reflorestamento, né? E a gente reflorestou aquelas árvores, né? A gente fez um reflorestamento de árvores que são chamadas nobres, né? Que estavam sendo muito retiradas do nosso território, como o mogno e
cerejeira, né? Mas também a gente reflorestou, né? Os tucumãs, a gente reflorestou aquelas flores que são sagradas para nós, né? Porque elas são nossa família também, né? Elas fortalecem o nosso espírito também, a nossa cultura também, né? Mas, enfim, eu acho que a gente deveria falar mais mesmo sobre isso, né? Às vezes a gente tenta trazer, falar mais de amor, falar mais de afeto, falar mais dessa conexão, de olhar o outro mesmo, porque muitas vezes a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como as pessoas não estão olhando o próximo, mas o que nós estamos fazendo, né? Qual que é o nosso papel nisso também? De poder olhar o outro, né? E não invisibilizá-lo também. E, enfim, Você eu sabe acho que você falando isso me fez trazer na minha cabeça uma conversa que você teve com o Ayrton Krenak naquele livro Encontros, em que você pergunta pra ele, eu não me lembro exatamente o que você pergunta, mas ele responde assim, eu tenho até aqui anotado, mas não vou achar nas minhas anotações nesse momento, então vou falar da minha memória, que ele fala assim, que essa relação da gente com o planeta defeito, né, problemática, é resultado da nossa relação problemática uns com os outros. E eu fiquei curiosa, como que isso é um problema de relação entre humanos? Se a gente tá falando da relação do ser humano com o meio ambiente, como é que vocês veem isso como relacionado com como a gente se relaciona uns com os outros? A ruptura acontece quando as pessoas querem roubar o sonho da Terra. A ruptura acontece quando as pessoas se separam da Terra. A ruptura acontece quando a mente se torna poluída. A ruptura acontece quando as pessoas deixam o ego da ganância crescerem a um nível destruidor, que é o que a gente está passando agora. Aí várias coisas acontecem dentro do movimento da biodiversidade da Terra e as pessoas culpam o tempo. Por exemplo, a chuva do Rio de Janeiro, ao qual você falou. E muita gente reclama da chuva. Muita seca acontecendo em outros estados e muita gente reclama do sol, né? Ou pouca água que não tem em determinados espaços e as pessoas reclamam da seca. Opa, mas espera aí, nós estamos fazendo errado. Não a biodiversidade. Exato. A ruptura acontece quando não há integridade psicológica do ser humano de buscar entendimento do porquê está aqui, sabe? Esse é o momento ao qual a ruptura acontece. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a ter, e ter, e ter. Os seres humanos, eles não estão acostumados a colocar no lugar aquilo que foi retirado. E a ruptura acontece aí. Entende? Então, quando se fala em ruptura, ela é além do que a gente entende ao nosso redor. Ela é além. E eu acho assim, também, eu fiquei pensando muito nisso que a Chay estava falando também, né? Sobre que o seu povo, Chay, comia fruta e plantava a semente, porque já sabia que o filho ia querer comer a semente. E eu fiquei pensando, né? Eu tô prestes a terminar uma pós-graduação em neurociência e comportamento. E uma das coisas que a gente estuda lá sobre o desenvolvimento do cérebro humano, a evolução do cérebro humano, né? É que uma das grandes inteligências humanas foi conseguir prever o futuro. Então, a gente é um dos poucos bichos que sabe prever o futuro, né? Então, a gente acha o máximo essa capacidade. Mas se você pensar bem, os não indígenas, é uma espécie de burrice que a gente desenvolveu, porque a gente parou de prever o futuro, né? A gente tem essa habilidade e a gente parou. E o indígena nunca perdeu. Então, assim, eu tô fazendo um negócio, eu tô tendo um comportamento que era a mesma coisa como se eu tivesse abertamente agindo para que os meus filhos passassem fome. Olha que coisa! Porque a gente tá falando de afetos, mas os afetos também se refletem em inteligência, né? Na educação. A gente vira burro quando a gente não segue esses afetos, né? Quando vocês falam dessa questão da ruptura, dessa questão da ganância, do ego, teve uma coisa que você falou que me marcou demais agora, 5 segundos atrás. Que foi roubar o sonho da terra. Uhum. Isso, sabe? A Chay tá concordando comigo. Fico feliz que a Chay esteja concordando comigo. Me sinto honrada. Vai fazer um pôster e botar no quarto dela, Chay. Se Vou prepara. colocar lá, a Chay concordou comigo. Mas isso de roubar o sonho da terra, eu vejo essa nossa relação, né, entre seres humanos, como a gente tenta dar o nosso melhor nesse tipo de relação interpessoal e como nós acabamos negligenciando a nossa relação com a terra.
E aí, quando você fala de roubar os sonhos, eu paro para pensar que, ao mesmo tempo que a gente está roubando esses sonhos, nós estamos roubando os nossos também. Uhum. Sabe? Você fala isso dessa ligação sua com o seu futuro, com os seus filhos. E aí eu penso como, ao mesmo tempo que estamos roubando esses sonhos, a gente está sendo trazido à memória de que é a gente que está indo embora. Opa, então deu certo, viu, Chay? A jogada aqui deu certo. Deu a galera tá tendo entendimento do que é fazer parte da Terra. Porque no momento em que a gente fala, Chay, estão roubando os sonhos da Terra, e você já vem com essa visão sua de entendimento de que está roubando o seu sonho também, então nós já estamos indo bem, Chay. Nesse podcast é maravilhoso, porque a gente já plantou semente aqui. Então a gente já tem algo positivo para falar para o planeta. As pessoas... Hoje a gente venceu. Hoje foi um dia de vitória. Nós estamos vencendo o ego, sabe? É isso. Engraçado como isso se conecta também com as filosofias orientais, né? Olha, eu não leio muito, não, essa questão de livro dos Kra'i, que eu falo dos Kra'i, né, que não é da nossa cultura. Eu leio o pensamento do meu pai. E meu pai, ele já é um mareta, que na minha língua é espírito bom. Eu leio os pensamentos do meu pai, eu leio os pensamentos dos meus ancestrais, porque nós acreditamos que nós, povo Krenak, consegue ver respostas para o mundo através dos sonhos. Então, a gente tem muito entendimento do que é sonhar. Entende? Meu povo não utiliza bebida, nada de planta para poder ter algum momento alucinógeno, igual outros parentes têm essa cultura e essa tradição ancestral. Não, o povo nosso se concentra através da mente. E o sonhar para o povo Krenak é algo que é mais sagrado de todo o processo da espiritualidade. Então, a conexão nossa é com o planeta. É com tudo que está ao nosso redor. Eu lembro que você contou que você sonhava e virava uma onça para cuidar da floresta. Então, de vez em quando a gente sai do corpo da gente, né, não, Chay? Sim. Ô, Chay. E eu acho que esse papo de sonhos é outro papo super importante, né? Porque acho que uma coisa que nós temos em comum também, como povos originários, é essa importância dos sonhos para a nossa vida, né? Os sonhos, eles podem nos dizer muitas coisas, né? Tanto coisas que vão acontecer no nosso futuro mesmo, né? Ameaças, tanto coisas que já aconteceram, né? Ou através dos sonhos é que a gente conversa, como a Shirley falou, com a natureza também. E uma das coisas que o Davi Copenau, ele fala é exatamente que o não indígena, né, o branco, ele desaprendeu a sonhar, né? Então, como que tudo isso que a gente falou, de fato, né, tá conectado. E aí eu só queria comentar uma coisa que eu acho que a Shirley falou, uma coisa muito importante, né, da pergunta anterior que vocês fizeram e que ela traz essa questão de roubar os sonhos, né, que é a questão da educação, né, a ganância, todas essas coisas, né, que vem com esse sistema, né, esse sistema capitalista mesmo, que olha não só para nós, né, mas para a floresta, né, só como lucro, só querendo comer e destruir, porque é assim, né, que eles nos tratam, esse sistema. Ele rouba nossos sonhos mesmo. E a gente está falando de quem, né? Hoje eu teve eleição agora esses dias, né? Eu não sou mais a coordenadora do Movimento da Juventude, agora minha irmã que é, né? Mas eu fundei o Movimento da Juventude e continuo lá como conselheira, né? E vejo a importância da gente educar os nossos jovens, da gente educar as nossas crianças, né? Acho que a pergunta do podcast é isso: como que a gente muda o nosso afeto, né, para impactar menos esse planeta? E acho que é através dos ensinamentos e da educação, da sabedoria mesmo. Eu digo isso porque eu vejo esse reflexo dentro das nossas comunidades, né? Quando os nossos anciões estão ensinando isso que hoje eu e a Shirley podemos compartilhar com vocês, né? Que é o amor à terra, que é o amor ao nosso povo, o amor à nossa cultura, o afeto, né? Essa luta ancestral que a gente tem, histórica, pela terra, né? Para proteger ela, mas também sabendo ouvi-la. Então,
Ô, Chay, isso, como é acho que se ensina, hein? Como é que o ancião ensina? Porque eu aposto que vocês não sentam numa carteira e ficam ouvindo ele falar com um quadro negro, né? Porque eu acho assim que talvez seja isso. Como que é o afeto da educação indígena? Porque talvez tenha um afeto, né? Você chama de ancião, a sabedoria, né? Como é que é isso lá? É através das histórias mesmo, né? Eu lembro muito meu avô, que também já foi um dos maiores líderes do meu povo, né? Mas também já não está mais aqui. Ele fazia fogueira e contava as histórias, né, do nosso povo e as histórias que passam a ser do nosso povo também, né? Porque vocês perguntaram, né? Quando que vem essa ruptura, dessa desconexão do não indígena com a natureza? Isso eu não sei, porque isso é uma coisa que, na verdade, eu acho que o não indígena tem que descobrir da história dele, né? Quando que isso aconteceu? Sim. A gente só está tentando ensinar eles a fazer essa reconexão, né? Mas até hoje a gente conta as histórias, né? Que ainda vem acontecendo, das lutas que a gente ainda vem travando, né? Com certeza a gente vai cantar e já está cantando, por exemplo, histórias da Shirley, que é essa grande guerreira, e das mulheres indígenas que estão fazendo história, né? Então a gente vai construindo também a nossa história e aprendendo com elas, com essa tradição, né? O meu povo ele tem a tradição do canto, né? Então a gente conta as histórias também através do canto, Que né? legal. Sim. Através da música e no próprio fazer, né? Como você falou, não é dentro de uma sala de aula. Quando a gente vai lá aprender, a gente está na floresta e vai junto para a roça com a nossa família, ou vai caminhar no mato, né? Onde a gente aprende vendo, né? Muitas vezes, onde os nossos pais, os nossos tios, nossos avós mostram, ó, essa é a planta medicinal, né? E essa é a árvore sagrada, né? Para nós tem Sumaúma é uma árvore muito sagrada para nós, né? Que a gente chama de Agoi, que até hoje existe um clã que vive lá dentro, né? A gente acredita assim. Então, como é que a gente pode destruir, maltratar, né, a nossa própria família, os nossos ancestrais, né? Aqueles que ainda estão protegendo a gente? Eu tô encantadíssima já com tudo que eu tô ouvindo. Mas quando a gente fala dos afetos da terra, Shirley colocou também essa questão dos ancestrais, dos que vieram antes. A Chay colocou isso também, né? E eu queria saber qual é a fórmula. Eu não sei, sabe? Eu vejo como vocês têm tanto carinho por aqueles que vieram antes de vocês. A Chay colocou isso, né? Da fogueira. Verdade. De você parar pra ouvir, sabe? De você ter essa atenção. Eu vejo muito do lado de cá, essa correria, a gente não consegue sonhar, a gente não consegue ouvir quem tá sonhando. E quando nós paramos para ouvir os mais velhos, é numa posição muito de eu vou te ouvir, mas eu já sei qual é a minha decisão, então eu vou te ouvir só para falar que estou te ouvindo. E aí, quando eu ouço vocês falando dos ancestrais, que vocês sentam, param para ouvir, que a sala de aula é a floresta, é o espaço, é a terra. Eu acho isso maravilhoso. Uhum. Eu sempre gosto de ter as lembranças com a minha avó. Ela faleceu em 2019 e de vez em quando eu fico rememorando, sabe? As coisas que ela me ensinava e aquele espaço que era só nosso. E são coisas que eu vivo hoje, que eu trago hoje, eu tenho hoje como, não sei, metas, como histórias, como bagagem, sabe? E o carinho que eu sempre tive pela minha avó. Então eu queria entender, sabe? Esse carinho de vocês com os mais velhos, com os que vieram antes, com os que, sabe, sentaram ao redor das fogueiras com vocês e contaram as histórias e contaram os ensinamentos. A questão, eu acho que aí, dentro dessa ação de saber o que significa ouvir, não é questão do entender. Primeiro é questão do sentir. Porque o ser humano, ele quer sempre ter entendimento de tudo. Sim. Uma rapidez do caralho, sabe? Mas a questão é que a sociedade esqueceu de sentir, entende? É isso. E eu sou uma pessoa que eu sinto 24 horas por dia a energia dos outros que estão ao meu redor.
Então, tem certos momentos que se torna tão complicado de estar em certos espaços que eu tenho que sair. Sim. E aí, muitas das vezes, eu não sou entendida por fazer essa ação. Aliás, é verdade, eu sou testemunha. Ela me encontrou hoje e falou, tá ansiosa, né? Quando ela olhou na minha cara, disse pra mim, tá ansiosa hoje, né? Não deixa essa ansiedade te controlar. Então, é algo que às vezes incomoda as pessoas. Mas, quando eu tô num espaço, eu procuro sentir as pessoas. Para depois ter entendimento do entender, sabe? E a sociedade, ela esqueceu disso. Todo mundo só quer saber. Se a gente canta, todo mundo já quer saber. O que você falou aí? O que significa? Qual o significado? Por que você tá cantou? cantando? Você cantou o quê aí? Mas ninguém nem teve entendimento do sentido de estar ali e da vibração energética que foi passada ali ao cantar. Ou ao contar uma história. Uau, Shirley, Ou tocar uma flauta. Ou o momento de acender um fogo, sabe? E tudo isso, para nós, é algo ensinado de um jeito muito, mas muito carinhoso, sabe? E o que remete a gente estar aqui, e até é muito bom estar com os meninos mais novos quando a gente está falando, sabe? Porque eles vão reverberar essa fala para frente, e eu fico feliz por causa disso. A questão de acender uma fogueira e ouvir uma história não se resume a buscar entendimento, mas se resume a sentir e a ter a concepção do dom de sentir as batidas do coração, minha linda. É isso. E sentir o rio dentro de você, como você fala, né? É Água isso. dentro de Você você. tá entendendo? Arrepiada. Porque quando vocês trouxeram diversos temas aqui para nós, e a gente, às vezes, acaba falando uma frase única para responder todos esses temas. Porque a gente já está tão acostumado a ter entendimento do escutar e de entender o que significa isso, o escutar, que a gente já é oral, já vem uma energia para dentro da gente que já perpassa tudo isso aqui e a gente, já dá uma resposta. E os problemas e todas essas rupturas, tudo isso que está acontecendo sobre a Terra, é porque a sociedade parou de escutar. Eles não escutam mais, as pessoas não escutam mais. Viraram máquina. Máquina de trabalho, máquina de capitalismo, máquina de destruição, sabe? Então, tudo isso é muito complicado para nós. Porque aí a gente já vem com essa missão, porque eu falo que nós, povos indígenas aqui, a gente tem uma missão muito grande, sabe? A gente é cobrado 24 horas por dia. É cobrado por contar histórias, é cobrado por manter as histórias, é cobrado para levar histórias, sabe? E aí, até que ponto o entender vem primeiro do que o escutar? Eu acredito muito que a Terra, ela não acaba. A humanidade vai embora e vem outro. Mas a Terra vai ficar. A Terra vai ficar. Aí resta saber como vai vir a próxima humanidade. A gente não sabe, né? Aí depende das raízes ancestrais de cada povo, das raízes ancestrais de cada ser humano aqui. Porque a Terra, ela vai continuar aqui. E ela vai reverberar novos sonhos. O problema é daqueles que roubaram o sonho da Terra que aqui está. Sim. Né? O que vai ser desses que se dizem seres humanos, né? Aqui sobre a Terra. Então, tá mais nisso, sabe? Então, primeiro escuta. Depois sente. Porque o sentido traz entendimento. E o entendimento traz ação. E a ação traz resposta. É isso. Eu gostei dessa. Eu acho que eu posso ficar esse podcast inteiro falando só. Exatamente. Tá caindo várias fichas. Cada vez que vocês falam, as peças vão se conectando aqui. E. Sei lá, isso que você falou do sentir, estar aqui com vocês está me fazendo sentir. Eu tô com vontade de chorar. Eu acho que desde a hora que a gente chegou aqui, conversando com você, vendo a Chay ali, eu tô sentindo. Ao mesmo tempo que eu tô perguntando várias coisas, eu fico quieta porque eu tô sentindo. Eu tô deixando Assentar. Não, gente, é sério. Às vezes eu não entendo nada do que elas estão cantando, mas eu entendo Os tudo. bastidores estão falando. Os bastidores falando. Não fala dessas coisas! Aí a gente tocou em pontos secretos. Não, mas é isso, porque assim, você pode não entender o que elas estão cantando, mas ao mesmo tempo você entende tudo. É isso aí. Você entende sem entender, né? É. Desculpa, Gabizinha, te interrompi. Você tava dizendo uma coisa bonita. E
eu tô assim, completamente desnorteada, porque chegam as informações e eu acho que hoje a minha missão vai ser parar, depois de escutar, sentir tudo isso que a gente tá falando, tudo isso que a gente tá conversando e não me preocupar em... Óbvio que, como você falou, vai gerar entendimento depois, mas a gente vive na sociedade de correria e tem que fazer, e tem que produzir, tem que entregar. A Nana, mais que ninguém sabe que eu tô totalmente imersa nessa dinâmica, mas hoje eu quero me dar esse desafio de, depois desse papo, sabe, só parar e deixar isso assentar. Porque é a primeira vez que eu paro frente a frente com uma liderança indígena. Você, a Chay, e é a primeira vez que eu paro e sento e ouço. Eu tenho trilhões, zilhões de perguntas, mas é a primeira vez que eu ouço. E aí vocês falam da conexão com a Terra. Ninguém nunca me falou coisas tão bonitas sobre a conexão com a Terra. E não é um absurdo que ninguém nunca tenha te falado isso, Gabs? Essa é a Então, questão. você tem 20 e poucos, né? Eu tenho 27 Parecido com o Chay, né, Chay? Eu vou fazer 27 agora em Ai, fevereiro. nós somos tão iguais. Ai, meu Deus, ela vai botar o pôster na casa dela, eu tenho certeza! Vai, esse pôster já está rolando! Amigas pra sempre. E aí... Mas é isso. Ninguém nunca parou pra sentar comigo e falar: a nossa conexão com a Terra é essa. O babado é esse, sabe? E tá aqui é muito rico. Eu tô com pessoa que eu amo, eu tô com pessoa que eu estou amando nesse momento. E quando vocês falam do afeto pela terra e como vocês falam do sentir, e eu acho que uma das grandes propostas do nosso podcast é justamente isso. É sentir e validar o que o outro sente também. E é aí que vai começar a nossa revolução de afetos. Eu tô muito esperançosa e muito animada e honrada e realizada de estar fazendo parte. E é isso, gente. Eu estou, não sei o que dizer, apenas sentir, sabe? E deixar isso assentar aqui dentro. Que bom, eu fico feliz de estar aqui junto com vocês e batendo esse papo. E eu acho super interessante também falar que você usou uma palavra que eu gosto muito, revolução. Eu sou ativista, então, minha filha, É revolução. É sobre usar revolução. essa palavra aí para mim é algo que é crucial, assim, que revolução de afetos. Revolução de afetos está em política, revolução de afeto está em educação, revolução de afeto está na ciência, revolução de afeto está no processo da construção de políticas públicas para as pessoas que necessitam e que precisam também de afetos totalmente verdadeiros. Dentro de uma democracia política que não existe no nosso país. Me desculpa, eu estou sendo sincera, porque eu acho que se a revolução ao qual todo mundo luta para ter, luta para fazer acontecer, se ela viesse de todo esse processo do afeto, talvez todas as nossas terras já estariam demarcadas. Então aí eu venho falar para você de uma conversa totalmente virando um rio de cabeça para baixo. Você já parou para virar um rio de cabeça para baixo? Não. Então tá. Então eu deixo o exercício para a humanidade. Feche os olhos na sua casa, sozinho, e vire um rio de cabeça para baixo. O que você vai ver? Sabe? Eu tenho entendimento do que eu vejo. Mas e a sociedade? Será que tem entendimento do que é virar um rio de cabeça para baixo? É chuva? Não sei. Isso é com você. Aí é o exercício do afeto. Como é o exercício da sua Todo revolução. mundo quer só saber. Eu já fui procurando a resposta pra você me dar. Eu nunca vou dar. Porque isso vem de você, vem da sociedade, vem das pessoas que estão nos vendo, nos escutando, sabe? Então, revolução de afeto está em todos os níveis de entendimento de democracia e de justiça. Isso é fazer revolução de afeto. É olhar para o outro e ver que ele é igual. É olhar para o outro e ver um espelho, vendo a própria imagem, sabe? Revolução de afeto é eu poder entrar no meu rio sem medo de morrer, com mercúrio, com minério. Revolução de afeto é eu poder tomar um copo de água sem saber que esse copo de água pode me matar. Revolução de afeto é eu poder comer um peixe sem saber ou ter entendimento de que aquele peixe não tem mercúrio dentro.
Olha quantos medos que você tá narrando, né? E medo é afeto. Medo é Medo é um tipo de afeto, um afeto que é ruim pra pessoa e no longo prazo, né? Claro, o medo tem uma função pra ajudar a gente a se proteger, mas assim, no longo prazo, ele é um afeto que vai destruindo, né, a gente. O que sobra de nós uns pros outros quando a gente vive mergulhado no medo, né? Inclusive, eu queria contar uma historinha pra vocês, já que a gente tá falando de sentir, correndo o risco de passar um pouco de vergonha. Mas eu acho que eu tô aqui pra me desconstruir e vocês me eduquem, por favor, já que vocês se dispuseram a essa missão maravilhosa e generosa, que eu sei que não é obrigação de ninguém me educar. Mas, então vamos lá, todo dia eu passo do meu escritório da Vaz pra minha casa, eu vou a pé, né? E eu passo na beira de um cemitério que tem uma árvore imensa, cheia de ninho de passarinho. Cheia, 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 cheia. E todo dia eu passo e eu adoro escutar. Eu desligo minha música pra ouvir os passarinhos cantando. E aí, esses dias teve chuva e a prefeitura, acho que depois mandou podar a árvore. Só que as desgraças que podaram aquela árvore não fizeram um esforço de olhar pra podar os galhos que não tinham ninho ou de transferir os ninhos para outro canto. Então, eles derrubaram e caíram todos os ninhos de passarinho. E quando eu passei lá, depois disso, tava uma revoada de passarinho em cima daquela árvore, gritando com uma coisa que eu só podia descrever como choro. Aqueles passarinhos, eram tantos passarinhos, eu nunca vi tantos, tantos. E eles estavam revoando assim. E... Era uma coisa assim, e eu me senti aquela dor. E eu chorei, sabe? E aí eu falei pro João, eu acho, João, que as pessoas não querem sentir os afetos pelo mundo e pelas outras espécies porque dói. E elas estão querendo se proteger porque a gente tá fazendo tanta merda que vai doer o tempo inteiro. E eu acho que os indígenas já entenderam isso. E ele falou assim, eu acho que você assistiu muito o filme Avatar. E que os indígenas talvez não gostem dessa sua comparação. Então você, em vez de presumir que eles pensariam assim, devia perguntar pra eles como eles sentiriam essa cena dos passarinhos. E como que vocês veem os passarinhos e os outros animais. Porque vocês também comem os outros animais, né? Com muito respeito e na hora certa. Exato. Agora, é isso que eu quero entender. Onde é que tá, assim, como é que vocês veem o passarinho? Essa situação que eu contei pra vocês, que afetos que provoca, assim? A história é que o afeto me causa revolta, sinceramente, como que é isso, né? Como que, acho que a Shirley falou muito bem sobre a revolução de afetos, ela tá em todos os lugares, né? Não só essas pessoas que cortaram e não conseguiram olhar, né, os passarinhos, ver a vida que estava ali, isso acontece diariamente, acho que com nós também, povos indígenas, não só as coisas que estão na grande mídia, né, como o que está acontecendo no Yanomami, mas o assassinato da líder Pataxó, né, como os povos indígenas ainda continuam sofrendo no Brasil e ninguém faz nada, é porque está faltando uma revolução de afeto mesmo, né? Mas os passarinhos, para nós, no meu povo, né, antes todos os animais eles eram gente, né? Aí conta a história de como eles foram virando cada animal que é hoje e os pássaros também, né? Aí, dependendo do pássaro, né, tem aqueles que são grandes espíritos, né? E aí cada historinha vai contar a história desse passarinho. Mas, enfim, como eu falei, para nós, né, a nossa vida não vale mais que a vida daqueles outros animais, né? Eles também merecem viver, né? E enfim, são espíritos também, são espíritos da floresta também, né, que estão ali, aqueles passarinhos, e que, enfim, trazem o canto, trazem a beleza, né, o cocá que a gente usa, né, por exemplo, agora eu não tô com o meu cocá, esse cocá eu ganhei, quando eu fui no Xingu, fiquei muito feliz, que eu tô usando. Mas o cocá do meu povo, que dá de ver aqui, né, que eu uso, a gente usa esses cocares também, né, para trazer a força desses animais, né, para trazer o espírito da floresta com a gente também, né. Uau. A gente tem uma pergunta dos membros da Vaz, que se a gente não passar agora, eu e Gabi vamos enlouquecer perguntando mil coisas para vocês e não vamos dar voz para as outras pessoas. Então é melhor a gente passar, porque eu tô vendo aqui, ó, que o relógio tá rodando. Vocês podem passar aí, ó, produção? Célia e Shirley, boa tarde. Eu sou Vânia, de Taboão da Serra, estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né, e reflexão também. Como nós, adultos, né, homens, mulheres, podemos
ser exemplos para as crianças e como podemos envolvê-las no cuidado com o nosso querido planeta. Boa tarde, obrigada. Pode responder. Pode responder. É só pra saber que ela falou Célia, porque Célia viria, mas Célia não pôde vir porque tá cuidando da Sônia, que tá hospitalizada. Então, a Chay teve a gentileza de aparecer aqui conosco. Pô, eu fiquei muito feliz, tá, Chay? Que eu amo vocês. E você também, você sabe. Eu vigio esses meninos quando eles vão pra fora, de um jeito tão grande. Porque não é fácil ser jovem num mundo tão complicado que tá agora, tá? E num processo de destruição Ai, eu que sou tão ambiental jovem, Shirley, muito acho grande. super difícil ser jovem. Entendeu? Eu sou jovem também, entende? Tô com meus 45 anos, vou para 46, muito feliz. Mas quando a gente fala de processo educacional, é isso que a gente está discutindo aqui agora. Por exemplo, quando eu vejo os meninos indo para fora e fazendo esse movimento da juventude e levando toda essa perspectiva de luta lá para fora, cara, eu não vejo a hora só de ficar na minha casa, sentado no sofá e vendo as notícias no jornal. E parar de viajar, porque eu tô cansando. E a gente, né, ninguém nasce para ficar 24 horas por dia e o tempo todo, a vida toda no planeta. A gente tem que se transformar em alguma coisa depois que a carne deixa, né, essa terra. O espírito tem que se transformar em alguma coisa. E quando eu falo dessa transformação, e quando vem essa pergunta pautada na questão educacional, o que mais a gente tem trabalhado nesse mundo é a questão educacional. Todas as ações que nós, povos indígenas, estamos fazendo diante de toda essa plataforma das comunicações é para que os pais tenham entendimento do que falar para os seus filhos, sabe? Mas esse entendimento pautado num coletivo, pautado num afeto. Porque não adianta nada você trabalhar a educação do seu filho ou dos seus alunos dentro de ordem, sabe? Dentro dessa questão. Disciplinadora. Sacou? Disciplinadora? Meio exército, assim? Sabe? Porque isso não vai ser o afeto. E será mesmo que as nossas crianças, elas conseguem aprender dessa forma? Sabe? Então, até mesmo para o próprio adulto, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu e a Chay, nós estamos aqui falando, conversando e reeducando, certo? Todo mundo aqui está aprendendo. Eu estou aprendendo com vocês, né? E vocês estão aprendendo com nós. E eu acho que é dessa forma, sabe? É o diálogo mesmo, sabe? Não tem como fugir disso. Porque é através dessa amplitude do dialogar com as pessoas, de fazer uma palestra, como foi feito com vocês da VAS, que a gente consegue propagar algo positivo dentro das nossas casas, com os nossos filhos ou com os nossos netos, sabe? Ou no trabalho, ou na escola, sabe? Porque se for jeito general ditadura, então vai continuar nesse jeito violento e sem afeto, sabe? Então, acho que a resposta é tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Se você sabe ouvir, você sabe passar adiante ensinamentos que são tanto para você quanto adulto, tanto para os seus filhos ou para aquelas crianças que realmente precisam de uma ação e de um afeto de ensinamento. É como vou repetir o que você falou. Escutar, sentir, compreender e aí transmitir. Agir. Agir. E onde entra o transmitir? Depois, né? Porque o exemplo ensina mais do que o falar, né? Aí depende de você se conectar com a terra para saber o que vai sair da tua boca. Bem isso. Gente, olha. Eu tô maravilhadíssima por estar aqui e reforçando o que Shirley falou. O afeto é radical. Eu tava ouvindo nós, povos indígenas, nos tornamos um movimento radical para a sociedade, porque a gente luta pela ação de proteger a terra e não deixar que os sonhos dela, né, sejam estuprados, sejam roubados. Então, para a sociedade não indígena, nós nos tornamos um movimento radical, porque a gente protege algo que é positivo para o planeta. Eu acho que isso de proteger sonhos, proteger futuros, proteger o coletivo, isso é radical demais, é muito radical e Não, isso... a coletividade é radical. É isso, A ideia de sabe? coletividade. E o que vocês fazem, o que vocês falam, modo é radical. É radical. O afeto é radical, o amor é radical.
os sonhos são radicais e isso é lindo. É maravilhoso poder ouvir isso ao vivo, cara a cara, frente a frente. Mas para muita gente o radical não é positivo, né? Mas a gente vai revolucionando radical aos muito poucos. E aí que eu tô te falando, a Eu acho- revolução é feita assim, É isso. virando o rio de cabeça para baixo. Então, o que é radical no negativo, a gente traz radical com positivo. entende? Claro, se a pessoa acha que uma mudança radical não é boa a essa altura do campeonato, ela precisa rever o que ela anda pensando, meus amigos. Porque assim, do jeito que tá, é extinção ladeira abaixo, não é mesmo? E aí, meninas, estamos chegando ao fim. Estou triste, porque por mim a gente ficaria aqui mais umas 5, 6 horas só conversando sobre Fica triste isso. não, tem gente legal lá fora esperando pra próxima. Tem muita gente legal. Mas eu queria pedir um favor a vocês. Para quem quer se aprofundar sobre o tema, sobre o que nós discutimos hoje, sobre cada fala, cada sonho, cada movimento radical que a gente está criando aqui, gente quer adentrar essa revolução. Eu queria que vocês indicassem um livro, um filme e um podcast sobre isso. Um livro? Poxa, tenho tanto. Mas eu sou muito ligada a livro vivo. Uhum. Então, eu poderia falar sobre um livro vivo, como exemplo de tudo isso que a gente conversou aqui. E esse livro vivo se chama Douglas Krenak. Talvez eu poderia vir falar sobre uma mulher, sabe? Mas eu gostaria de falar sobre os meus irmãos. Porque é o afeto. Sim. E é o afeto familiar, que para muita gente isso nem é falado, né? O afeto familiar, dos livros vivos. Como é que a gente conversa dentro de casa, sabe? Como que é passar conhecimento um para o outro de forma viva, sabe? Uhum. Como que é trocar ideias. E ninguém fala de livro vivo mais. Todo mundo quer saber daquilo que é escrito. E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito quem está vivo, sabe? Quem está vivo é algo que para mim é surreal, assim, sabe? E dentro desse processo da minha família, entre os anciãos, né? Entre as anciãs, que são os livros que estão ali todo dia sentando e conversando com a gente e falando pra gente qual o caminho certo para ser seguido. E filme? Cara, tem muitos. Tem um filme da história que a Chay traz, falando sobre toda a ação, revolução, afeto ativista Sim. que esses filmes estão trazendo. E eu estou super feliz porque essa galera está tomando conta de um espaço que por muito tempo está sendo e foi dominado por pessoas que realmente não davam abertura pro cineasta indígena, sabe? Pro protagonismo do cinema e da comunicação indígena. E hoje, mesmo nos tempos mais difíceis, porque não é fácil estar dentro desses espaços da comunicação como indígena, ser diretora de cinema, ser cineasta nesse espaço, sabe? E a gente está conquistando aos poucos esses espaços. Então fala aí o nome do filme. Fala para o pessoal conseguir procurar o nome do filme da Chay. Não, tem o filme da Chay. O território. Tem o filme da Chay, tem o filme com a Puir, tem o filme comigo, tem um filme com o meu povo, sabe? Tem diversos filmes. Onde que tá disponível esses filmes? Tem um filme no YouTube, que eu acho super importante todas as pessoas procurarem saber, porque fala da ditadura militar, que é algo que ninguém gosta de falar. E a ditadura militar foi muito forte para o povo Krenak e para muitos outros povos. Qual o nome desse filme? Guerra Sem Fim. Guerra Sem Fim. Tem 30 minutos dele no YouTube, mas também tem o filme Reformatório Krenak, porque dentro do nosso país, do Brasil, existiu um reformatório que foi criado dentro da minha terra, em que muitos povos indígenas pagavam suas penas, né, que os militares na época achavam que era pena, e eles iam pagar dentro do nosso território, dentro de um presídio. Né? Então tem muita coisa que a sociedade não conhece dentro do processo histórico de todos nós, povos indígenas, né? E aos poucos a gente vai avançando, né? Nessa perspectiva de sonhar e de espalhar afetos revolucionários, né? Bem isso. E você, Chay, quais suas recomendações? Eita, não, de livro, eu acho que a Shirley falou muito bem, né? E mais do que
acho que hoje em dia tem muita informação também, né? Porque a gente conseguiu aprender a usar esse instrumento que é as redes sociais e as tecnologias para compartilhar esse conhecimento, né? Então, se você for no YouTube, você vai encontrar, né, várias histórias de líderes indígenas que estão aí falando, de jovens que estão aí falando, né, e que estão fazendo filmes. Mas como a gente falou muito de sonhos, eu acho que A Queda do Céu, né, que é do Davi Copenau, é um livro muito especial, muito grande também, tem que ser alguém que gosta de ler, mas que traz um pouco dessa cosmovisão mesmo, né, que é diferente, desse entrelaçamento dos sonhos com aquilo que a gente acha que é real, né? Os sonhos são reais também, né? Eles estão numa realidade real. E aí eu li um livro muito bom, também sobre sonhos e também sobre os Yanomamis. Estou falando que eu acho que foi os últimos que eu li foi esses dois, que é a etnografia dos sonhos Yanomami, eu não vou saber o nome, sabe falar o nome certo da mulher, acho que é Hannah, e o outro eu não sei falar, que é difícil, que acho que é o sobrenome de fora. E aí de filme, não posso deixar de falar o Território, né, que vocês podem assistir na Disney Plus. Agora, faz 2 dias, eu acho, né, estreou o filme da Puir, que é Somos Guardiões, que está na Netflix. Uau. Eu acho que a gente devia fazer um mutirão aí de todo mundo, né, dos nossos parentes, tudo aí, todo mundo ir lá assistir para deixar no top 1, top 2 da Netflix. Aí, comunidade da Vaz. Aí é o ativismo da semana, todo mundo ir lá assistir para ficar no top 1, top 2 do Netflix, o filme Somos Guardiões. E no YouTube também, como eu falei, tem muitos filmes hoje que estão no YouTube, né? Tem um dos Guarani, que eu também, saudade do meu amor, que não está aqui, que é Guarani, né? Que fala sobre o mel sagrado, né? Do povo Guarani, que o povo do Jaraguá, né? Os Guarani do Jaraguá, esse trabalho que eles fazem da proteção das abelhas nativas. Então, como né, mostra isso, como que as abelhas são sagradas, né? E como que a gente protege elas, e elas trazem essa proteção espiritual para nós também, o que elas significam, né? E de podcast, com certeza, esse episódio, vamos ter que compartilhar muito também. e acho que tem muitos podcasts muito bons e informativos também, que as pessoas que indígenas estão participando ou fazendo, né? Nossas organizações mesmo, né? Eu sei, acho que a Coiab tem o Engajamundo tem um sobre clima também. O Isa tinha um muito bom que falava também sobre as notícias dos povos indígenas. É o né? Copio Parente. O Copio Parente, isso. Então, acho que tem muita história boa. Eu também tentei começar a fazer um podcast uma vez, mas eu só fiz um episódio. Eu tinha muita vergonha, eu ainda não falava tanto assim. Aí o podcast é bem baixinho a voz. E eu tava contando a história do meu povo, né? De como a gente acredita que o mundo foi criado. E pode me procurar também. Como chama? E acho que Contos do Povo Pai Destruído. Então, acho que, enfim, a gente... E como eu falei, procura no YouTube, gente. Se você for no YouTube, tem muito filme. Hoje a gente está trazendo, acho que, a narrativa e o olhar indígena para esse lugar do audiovisual, da arte, né? Que, para mim, também é um lugar que toca muito, né? Acho que nós, povos indígenas, acreditamos muito no poder, no dom da palavra, né? E a gente vê que a Shirley tem esse dom de tocar o nosso coração, né? Por isso dizer que eu amo muito essa mulher também, já que a gente está fazendo essa revolução de afetos. Bora falar de amor, galera. Bora falar de amor, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Beijo pro Tiago. Ele falou que vai mandar o projeto das abelhas para mim. Até porque, né, sem as abelhas não existe biodiversidade. E não existe a gente também, né? Não tem jeito. Vou esperar, Tia, cobra dele para mim, tá? Gente, eu nem sei pode dizer... Pode deixar. Ao vivaço a cobrança aqui. Vou mandar para ele, podcast. Já cobrou no podcast, olha isso. O cara já tá com cobrança pública. Claro que elas vão editar isso, eu acho, né? Claro que não.
Gente, eu nem sei dizer pra vocês como foi maravilhoso, como sempre, transformador e enriquecedor. Eu tô muito feliz de poder estar contando aqui com vocês. Obrigada por vocês terem gastado esse tempo me educando e educando todo mundo que tá ouvindo. Espero estar à altura dos ensinamentos que vocês trouxeram pra gente hoje. Eu fico muito feliz. E bora terminar diferente. Bora terminar com o som da terra, com o som da limpeza dos rios no nosso corpo, né? Até porque o rio que corre dentro de mim, corre dentro de vocês também. Então, nós temos água dentro da gente, né? E as águas, em algum momento, elas se encontram em um grande rio chamado mar, né? Que é também rio muito esquecido da sociedade, porém muito violentado. E a gente canta pra água, né? Minhangepana quionho, Minhangepana quionho, Conmen jun jun, Conmen jun jun, Amon amon, Amon amon, Conmen jun jun, Conmen jun jun, Amon amon, Amon amon. E aí a gente termina Ti apram, Ti apram, Ti apram. ti apram. Eu te amo. E É isso. Te apram. Você falar pro amor, te apram. Ti apram. Pegar no ouvidinho dele. Já. Eita, eita. Pessoal, Ai, gente, não vou fingir costume, não. Tô emocionada, tô maravilhada, Experiência maravilhosa estar aqui com vocês. E aí, meu recado é pra você. Se você gostou desse podcast, desse nosso início de revolução, e é uma revolução que precisa de gente, é uma revolução que precisa de amor, e é uma revolução de afetos. Então, nós contamos com vocês. Se inscreva através dos links disponíveis nas plataformas, nas redes sociais, através do e-mail da Vaz. E nós agradecemos muito a Chay, a Shirley por estarem aqui com a gente. No próximo episódio, nós vamos receber os pesquisadores e psicanalistas André Alves e Lucas Liedic, que são também os apresentadores do podcast Vibes em Análise, que eu adoro. E a gente vai discutir quem é que perde quando os homens não choram. Vai ser bafo. A grande questão é que talvez a gente tenha sido muito bom durante muito tempo de fingir coletivamente que existia uma única narrativa sobre o que é ser homem e uma única narrativa sobre o que é ser mulher. Sendo que a gente sabe que não é assim. É muito diferente a gente falar sobre o que é a experiência de masculinidade para um homem preto do que para um homem branco, por exemplo. Sim. Um homem jovem, um homem velho, um homem urbano e um homem rural. Então, nesse sentido, talvez a gente está nesse tempo em que claramente a narrativa hegemônica ruiu. A gente não consegue mais esconder as fendas que existem nessa narrativa coletiva. E o que a gente sabe é que os significados da grande pergunta que eu e o Lucas a gente topa bastante, assim como outros colegas, o que é um homem? A resposta para isso nunca foi tão plural. Ou pelo menos nunca esteve num debate tão acalorado sobre como é que a gente vai responder essa pergunta. Se você gostar muito mesmo das discussões que a gente está tendo aqui, e você quiser fazer parte dessa revolução de afetos conosco, se torna um apoiador desse projeto e você vai fazer parte do nosso conselho editorial, em ajudar a gente a pensar as pautas, receber conteúdos exclusivos e coisa e tal, e assim a gente constrói junto. Obrigada, um beijinho, um grande beijinho e até a próxima. Beijo, minha pequena. Shirley, vocês são maravilhosas. Obrigada, gente. Beijo, amores. Muito obrigada. Beijo. Maravilhoso, Obrigada. gente. Até. Tchau, tchau.